adorar, Jesus. Tu és santo, Jesus. Queima por ti. Senhor é o alvo da nossa adoração. Meu coração queima por ti, Jesus.
Vamos começar dando uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que os meninos abrissem Salmos 34, por favor. Nós vamos ler os primeiros versos. E diz assim a palavra do Senhor. E eu creio, acredito, se você está passando por essa porta hoje para estar na presença do Senhor, se você está conosco na transmissão online, eu tenho certeza que no seu coração é isso que está passando nesse momento. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre, sempre, diga comigo, sempre, 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 Senhor, nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Até aí, coloca o 3 de novo, coloca em outra versão, coloca a NAA, por favor. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: louva comigo. Louva comigo a grandeza do nosso Deus. Diga: louva comigo, adore comigo. Vamos declarar a grandeza do nosso Deus, o amor do nosso Deus, o cuidado do nosso Deus. Senhor Jesus, Tu és tudo para nós, Pai. Nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, declarar que o Senhor reina, que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é tudo para nós, que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós somos dependentes de Ti. Colocamos, Senhor, esse momento diante do Senhor. Colocamos, Senhor, nossos corações rendidos ao Senhor. Nossas canções, Pai, entoadas somente ao Senhor. Receba o louvor da Tua igreja. Receba a adoração da Tua igreja. Receba, Jesus, tudo que nós somos. Receba tudo que nós temos, Jesus. É tudo para Ti. É tudo para Tua honra, para Tua glória, para Tua exaltação. Nós Te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome. Pai, é tudo para Ti, Senhor. É tudo para Ti, Senhor. O Senhor é tudo para nós. Nós declaramos neste lugar, Jesus. Nós queremos, Senhor, estar contigo o tempo todo. Em nome de Jesus, vamos adorar o nosso Deus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Nele o meu prazer está em Ti, Senhor. A Sua sandália, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza De que Ele de que Ele virá. virá. Vamos declarar. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho,
vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, olha, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Dono dos nossos dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo Por amor, Jesus. com Com alegria, Jesus. Declare: dono, 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 dono dos nossos dias. Oh, Ele, o único digno é Ele, é Ele que passeia em nosso meio, é Ele que nos toca, é Ele, o único, Jesus, Jesus, dono dos nossos dias, Ele virá. Soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Veja, consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando A minha vida, Perdendo tudo, Jesus. Por amor, Jesus. e com alegria, dono dos meus dias. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Nós amamos o Teu nome, Jesus. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Oh, adorado Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Vamos declarar. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, Oh, sério! Faz mãe de filhos! é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez o caminho aberto pelas águas, faz o quê? Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, Porque nós estamos com o Senhor. porque eu não estou sozinho nesta guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, traz sério, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas,
fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Jesus. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Vai declarando. Oh, Jesus. É o Deus que derruba as muralhas, na estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Oh! Selando, Senhor, essa palavra. Crendo, Senhor. Crendo no Senhor. Porque nós adoramos o único que é digno. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor, estamos levantando um altar ao Senhor. O único digno de ser louvado. O único digno de ser adorado. Senhor, lá fora, altares nesse mundo estão sendo levantados nesses dias, Senhor, a Satanás e seus demônios. Mas, Pai, a congregação junto, unidos no mesmo Espírito, unidos no Senhor, nós declaramos: Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno do nosso louvor. Tu és digno da nossa adoração. Tu és digno da nossa rendição. Tu és tudo para nós, Jesus. Nós te amamos, Pai. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas
tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao poder que a Ele Levantar as nossas mãos e declarar: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. pois tudo, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Dia e noite suba
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez, vamos declarar. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia! Leva a um lugar, vamos declarar, onde só você e eu Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Declaramos, Deus, que o Senhor é tudo para nós. Entregamos esses momentos na tua presença. Entregamos, Jesus, nosso louvor, nossa adoração. Entregamos a nossa rendição. Entregamos, Jesus, tudo que somos, tudo que temos, tudo que viermos a ser, Jesus. Diante de ti, Senhor, tu és tudo para nós, Senhor. Tu és tudo para nós, Jesus. Aleluia. Queridos, fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta, se você veio preparado para isso. Amém? Crianças, queridos, de 1 a 11 temos um culto especial. Você que é papai e mamãe que não ainda levou o seu filho, 1 a 11 anos,
Queridos, hoje, a paz do Senhor. Muito feliz, culto muito especial, presença do Senhor todo final de semana, tudo aquilo que o Senhor tem feito, gente adorando aqui, uma palavra liberada ali, outro chorando aqui. Meu Deus, para eu pegar esse microfone falei, Deus me dá graça. Queria chamar a nossa liderança. Eu quero fazer a ceia. Nós vamos hoje fazer diferente. Abra comigo a tua palavra. Você que tem uma Bíblia, 1 Coríntios 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, versículo 23. Estou na NA. Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de... Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Queridos, esse é um momento precioso para nós, filhos e filhas, cristãos, novas criaturas. Jesus, na última noite, no último momento, as últimas palavras, na suma, na essência, Ele senta à mesa, pega o pão e fala: esse é o meu corpo que será entregue por cada um de vocês. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, façam lembrando, façam em memória desse sacrifício que eu fiz por vocês. E sabe, queridos, eu penso que a ceia não é simplesmente um ritual de um domingo, mas é um modo de vida de que a cada dia, a cada segunda-feira, a cada terça, tudo aquilo que a gente faz, todas as atitudes que nós temos, que a gente possa sempre lembrar da cruz, daquilo que o Senhor Jesus fez, e isso gera em nós temor, gratidão, confiança, esperança, para que a gente possa continuar caminhando no caminho do Senhor. Amém, queridos? Pastor, quem que pode tomar a ceia? Quem que pode participar? A Bíblia fala para que a gente examine a nós mesmos. Eu quero que você examine o seu coração. A ceia é uma celebração. A gente faz com alegria para celebrar um preço que era para eu e você pagar, uma culpa que eu e que você tinha, uma dívida que eu e que você tinha, uma acusação que eu e que você tínhamos, que jamais conseguiríamos pagar, anular, cancelar. Então vem aquele que é perfeito, o Cordeiro de Deus, aquele que é santo, aquele que é puro, e Ele vem no nosso lugar. Quando a Bíblia fala para examinar a si mesmo, que eles não estão falando para que somente aqueles que são perfeitos tomem a ceia, mas é uma reflexão de que se realmente eu estou seguindo esse Cristo, se realmente eu estou
valorizando aquilo que Jesus fez na cruz por mim, se eu estou me esforçando para aquele sangue que foi derramado, aquelas chibatadas, aquela dor, aqueles pregos, aquela coroa, se realmente tem poder, faz sentido no meu caminhar, no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas frases, nas minhas ideologias, dos meus princípios, dos meus valores, na minha busca, naquilo que eu quero para a minha vida, para a minha casa. Ceia é um momento de reflexão. Ceia é um momento de eu falar: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso do Teu Espírito. Se você, querido, está desviado, se você está longe, querido, não tem um momento mais lindo e importante de você abandonar essa vida e falar assim: a partir de hoje eu quero um novo tempo, um novo começo, uma nova vida, lavado e remido pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala: se você tem alguma coisa com teu irmão, antes de você cear, vai e conserte com ele. Se você tem perdão, vai e faça. Mas faça com entendimento, participe com entendimento. A nossa sugestão é para aqueles que foram batizados, aqueles que são batizados nessa igreja ou outra igreja, mas aqueles que escolheram ser batizados. A Bíblia fala que aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Você precisa, para você ser batizado, você precisava crer, querido. Não fala para mim que quando você tinha 8 dias, 1 mês, que você foi batizado, querido, foi porque o pai quis, foi porque tua mãe quis, foi porque a tua avó quis. A pergunta de hoje é: e você? Você quis? Você escolheu fazer essa aliança? Você escolheu morrer para esse mundo, para viver aquilo que Jesus tem para você? Por isso que o entendimento é importante, e é debaixo desse entendimento que eu quero que você celebre e participe dessa ceia, em nome de Jesus, amém? Por isso a minha sugestão é aqueles que são batizados: pastor, eu nunca vim, estou visitando. Querido, não tem importância nenhuma, você fica sentado no seu lugar, adorando o Senhor. E a minha oração é que você seja batizado o mais rápido possível, para que você possa celebrar tudo isso junto conosco e viver essa festa em nome de Jesus, amém? Estenda a sua mão para cá, mesmo sentados. Pai, nós oramos pelo cálice, pelo pão, Pai, pelo suco. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que fazemos isso em memória do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez lá na cruz, pelo amor do Senhor entregue, Pai, derramado. Obrigado, Pai, nós consagramos isso, e que seja vida, que seja nova aliança, que seja renovo, que seja força do Senhor em cada um que participar, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, você que vai celebrar, eu gostaria que você ficasse de pé, só para facilitar o pessoal a distribuir. Você que não vai, querido, você fique sentado, pode ficar adorando junto com a equipe. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti. Quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar
teu pão. Por favor, levante bem alto. Declare assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu participo da ceia do Senhor, em memória do Senhor, em gratidão, com alegria, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz, pela minha vida. Que ao comer esse pão, seja a força do Senhor, seja um renovo do Senhor, que o Teu Espírito esteja sobre a minha vida, me fortalecendo, me guiando, me direcionando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode comer do pão. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, Senhor, pois ressuscitaste de estás, és invencível. Sobre todo mundo, inigualável, aonde pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pegue teu cálice, por favor. Queridos, o cálice representa o sangue. O sangue no corpo humano, ele precisa passar por todas as células, por todas as partes, sendo maiores, menores, mais importantes, menos importantes. Sem sangue não há vida. Assim é o corpo, assim é a noiva. Não tem mais, não tem menos. Todos nós somos importantes no reino de Deus. Você vai pegar esse cálice que representa o sangue de Jesus. Você vai pegar a pessoa mais próxima, você vai trocar o cálice e vai falar assim, ó: poderoso esse nome é. Agora, para outra pessoa do outro lado não ficar com ciúme, você fala assim, ó: o sangue de Jesus é vida do corpo. Aleluia. O sangue de Jesus é vida do corpo. Sem o sangue de Jesus o corpo não tem vida. Sem o sangue de Jesus a noiva não tem vida. Sem o sangue de Jesus a igreja não tem vida. Sem o sangue de Jesus nós estamos somente numa reunião. Nós estamos aqui porque nós celebramos aquele que morreu, aquele que derramou o sangue, aquele que venceu, aquele que é invencível, aquele que já tem toda a glória, a honra, tudo. Você está com o teu cálice aí? Fala: Senhor Jesus, ao tomar do cálice, que todos os pecados, toda a culpa seja lavada, seja banida da minha vida. Eu vou sair desse culto sem fardo nenhum, sem peso nenhum, sem culpa nenhuma,
porque o sangue de Jesus já pagou todo o preço, e a minha vida é lavada pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Tome do carro. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o Rei, teu é agora, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Senta no seu lugar, querido. Eita glória. Glória ao Senhor. Queridos, estou muito feliz nessa noite porque Deus está nesse lugar, amém? O Espírito Santo está nesse lugar, amém? Você está nesse lugar. Não pense que foi à toa ou por acaso. Nada acontece por acaso. Jesus tem nos atraído pelo seu amor. E eu louvo a Deus pelo seu coração, por você estar aqui conosco. Estou muito feliz porque estou com os nossos apóstolos, papai e mamãe. Oh glória! Pensa o almoço abençoado que nós tivemos hoje, queridos. Holocausto de cordeiro e tudo mais. Oh aleluia! Muito feliz porque o Ezequiel, nosso irmão lá de Barretos, braço direito do pastor Léo, está aqui conosco também, conhecendo esse povo, essa parte dessa igreja. Feliz com o pastor Kesley, homem de Deus, que sempre tem honrado, abençoado, não só as Yamir esparramadas aí, mas quantas igrejas. E você quem veio ontem aqui, dá um glória a Deus. Deus tem mais para nós, amém? Vem cá, pastorzão. Querido, eu estava cantando, ele já estava no manto, ele e o pastor Luca atrás, ali eu falei, ai Jesus. Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado, Deus, nós te louvamos, porque tudo é para o Senhor. Aqui nós não estamos, ó Pai, para que homem nenhum apareça. Nós estamos aqui para que a Tua glória, para que o Teu nome, para que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor quer, para que o Senhor receba, Pai, toda o nosso louvor, a nossa adoração. Mas como igreja nós queremos abençoar a vida do Teu Filho, Pai. Que aonde Ele for, que a Tua graça, que a Tua sabedoria, a unção do céu esteja sobre Ele, sobre a sua casa, sobre a sua família, onde ele passar, que realmente, Pai, o Senhor ilumine, que o Senhor abra as portas certas, fecha, Senhor, aquilo que não é para ele estar, que o Senhor direcione a agenda dele, Senhor, que ele cumpra o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Nós como igreja, como noiva, como partes da noiva, Pai, plantada nessa cidade, nós queremos abençoar a vida do Teu Filho, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus aí? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pega a sua Bíblia comigo aí.
1 Reis, capítulo 17. Eu havia preparado outra mensagem, mas quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo falou para mim que seria essa a ministração. Eu ministraria sobre o vinho novo e o odre novo. Mas quando eu estava aqui, o Espírito Santo falou de mim: Kesley, você não vai ministrar o que você quer, você não vai ministrar o que você preparou. Eu sei o que a minha igreja precisa. 1 Reis, capítulo 17, nós lemos do versículo 1 ao versículo 5. Enquanto você abre aí, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Deus abençoe a vida dos pastores, de um modo geral. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela vida, né, de vocês, pela amizade, os apóstolos. Deus abençoe de uma extremidade, que Deus engrandeça e que Ele cumpra sobre a vida de vocês tudo aquilo que Ele tem preparado para esse tempo. Deus abençoe a vida de Ezequiel, cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Quem achou o texto, diga glória a Deus. O texto vai dizer assim: um profeta chamado Elias, de Tisbe, da região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, ao Deus vivo de Israel, de quem eu sirvo, digo que não haverá chuva e nem orvalho durante os próximos dias, segundo a minha palavra. E veio a palavra do Senhor dizendo: saia daqui. Outras versões vai dizer: retira-te daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Queride, ao leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu já dei ordem aos corvos para lhe alimentar ali. Versículo 5 vai dizer assim: Elias obedeceu a ordem do Senhor e ficou ali perto do riacho de Queride. Amém? Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Deus, nós queremos engrandecer e entoar louvores a Ti, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de toda adoração. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o leão da tribo de Judá. Pai, se hoje nós estamos reunidos aqui, Pai, é por causa da Tua presença. Se hoje nós estamos aqui neste lugar, Pai, como corpo de Cristo, é por causa do Espírito Santo que nós acreditamos, Pai, que o Senhor se manifestará sobre este lugar de uma forma sobrenatural. Deus, alegra o nosso coração, Pai, e que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem para esse tempo, através da Tua palavra. Pai, tira toda distração, tira, Pai, todo empecilho que essa pessoa possa ter durante a ministração, Pai, para que ela venha se atentar e receber a porção, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor estabeleceu para esse domingo, Pai. Pai, é muito mais do que só uma reunião. Pai, é um tempo onde nós passamos e estamos contigo e aprendemos e ouvimos daquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. Nós queremos te render graças e louvores em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos o mais alto que você pode. Eu quero que você aplauda Jesus aí. Querido, o texto que nós lemos aqui vai fazer menção em um momento de que o povo de Israel estava vivendo um grande declínio espiritual, uma oscilação muito grande, por causa do seu líder, do seu rei. Nós sabemos e entendemos de que o rei Acabe, ele é o 7º rei de Israel, e ele tem a finalidade, e se você for estudar a fundo, você vai ver de que ele foi considerado um dos piores reis da história, porque ele levou o povo a viver um declínio espiritual tão grande. Ele levou o povo a duvidar e principalmente a oscilar e condicionar o povo a adorar outros deuses. Nós sabemos e entendemos que por causa de uma aliança que esse homem vai fazer, ele vai comprometer todo o reinado, ele vai comprometer toda uma nação. E a Bíblia vai dizer que ele faz uma aliança e se casa com Jezabel.
Jezabel era filho de Etibaal. E nós sabemos e entendemos de que quando ele faz uma aliança com ela, ele automaticamente vai comprometer aquilo que Deus havia estabelecido sobre a vida do povo. O que é interessante aqui dentro desse texto é de que por causa dela agora ele vai começar a levantar altares os deuses. Por causa dela agora ele vai começar a levantar outros altares. O povo vai começar a cochear em dois pensamentos. E é justamente dentro desse cenário, é justamente dentro desse ambiente que Deus vai levantar esse homem como um grande profeta. O que é interessante aqui, querido, é que esse homem é levantado em um tempo muito caótico. Mas o que é interessante é que Deus tira ele de uma região, Deus tira ele de uma localização que era improvável. Mas o que eu quero que você entenda é que quando Deus quer levantar alguém, querido, não tem ninguém que possa impedir. Quando Deus libera uma palavra para que alguém cresça, para que alguém avance, não tem ninguém que vai poder atrapalhar ou impedir. Nessa noite eu vim pregar e liberar uma palavra para alguém que adentrou neste lugar. Kesley, qual é a palavra? Se Deus decidiu levantar você, não vai ter ninguém que vai atrapalhar. Se Deus liberou uma palavra para você avançar, ninguém vai impedir com que você automaticamente retroceda. Levante a sua mão, porque o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, hoje é noite de você entender que o Senhor vai te levantar. Inconsequentemente, quem está do seu lado será levantado. Deus vai te levantar e consequentemente a tua casa será levantada. Deus vai te levantar e consequentemente os teus filhos serão levantados. Deus está dizendo: primeiro eu te levanto, depois eu levanto a tua casa. Primeiro eu te levanto, depois eu levanto a história de alguém através da tua. E é por isso que Deus faz questão de fazer com que esse homem seja levantado. Por que, Kesley? Não tem como nós levantarmos alguém se ainda estivermos prostrados. É por isso que a palavra é: se levante hoje, porque Deus irá fazer através de você quando o primeiro Ele fizer em você. Porque, Kesley, no processo Deus vai fazer sempre em mim. Porque no propósito Deus vai fazer através de mim. É Deus dizendo: eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer na tua história, eu vou fazer na tua mentalidade. Por quê? Porque esse tempo é o tempo de Deus tratar você. Porque o Senhor está dizendo: na medida que você é curado, na medida que você é restaurado, você se torna cura na vida de alguém, você se torna antídoto na vida de alguém. Levante a mão, porque o Senhor está dizendo: há uma unção de levantação nessa noite, há uma unção de cura neste lugar, há uma unção de renovo, há uma unção de direcionamento, há uma unção que Deus vai fazer com que ela automaticamente se apodere de você, para que você viva esse novo tempo. E através da tua vida alguém será alcançada, através do teu testemunho alguém será impactado, através da tua história o Senhor fará algo em teu favor. Permita-se ser levantado pelo Senhor. Permita-se ser um testemunho vivo daquilo que Deus fez em você. Porque, querido, tem lugares aonde muitas das vezes nós não conhecemos pessoas, mas já ouvimos falar do testemunho delas. É o Senhor dizendo: vai ter lugares que você não vai pisar, mas o teu testemunho vai. Vai ter lugares aonde você não vai adentrar, mas o testemunho, aquilo que Deus fez sobre a tua vida, vai fazer com que haja uma amplitude, um alcance maior. É Deus dizendo para mim e para você: o teu testemunho vai automaticamente chacoalhar, impactar alguém, a ponto de alguém querer conhecer esse Deus a qual nós servimos. Ele vai estabelecer uma aliança com Jezabel. E o nosso problema, querido, é porque nós estamos querendo fortalecer aquilo que Deus já enfraqueceu na nossa vida. Não fortaleça aquilo que Deus já enfraqueceu, porque aquilo que está fortalecido na minha vida diz muito dos elos que eu carrego e a aliança que eu tenho. O que o céu está dizendo: ei, está na hora de você abrir mão daquilo que eu já não tenho mais para você. Está na hora de você entender que tem coisas que estão impedindo você de acessar e receber o novo que Deus tem preparado para a tua vida e para a tua história. Por causa dessa aliança, esse homem vai se corromper. E olha a responsabilidade que um rei ou um líder tinha. Querido, você entende de que a liderança ela é fundamental. Não somente nesse tempo, mas desde a antiguidade. Você vai ver que o líder ele era fundamental para direcionar pessoas que estavam sendo lideradas.
Porque o que você precisa entender, a primeira principal característica de um líder é alguém que carrega amor. E guarda isso na tábua do teu coração. Você não pode liderar quem você não ama, porque liderar sem amor é manipulação, e Deus não te chamou para manipular ninguém. O problema é porque líderes, eles estão manipulando pessoas sem amar elas. E você precisa entender o que esse homem está fazendo por intermédio da sua liderança: é conduzir o povo a viver uma ruína, a fazer o povo viver uma contaminação, e principalmente ser levado para um caminho para que eles automaticamente fizessem coisas que desagradassem o nome do Senhor Jesus. Líderes de verdade, líderes que são levantados por Deus, eles sempre formam pessoas melhores. Você que é líder, o Senhor te chamou para você formar e conduzir pessoas a se tornarem pessoas melhores. Você precisa entender, o Senhor está dizendo para mim e para você: bons líderes, eles sempre formam pessoas melhores. Líderes, eles não têm medo de ver pessoas crescendo ao ponto de elas se tornarem ameaça. Fujam de lugares aonde impeçam o teu crescimento. Fujam de ambientes aonde você não pode aprender e principalmente absorver aquilo que o Senhor tem para condicionar por intermédio da vida de alguém. Ei, nós não podemos perder os nossos líderes de vista. Quem é que tem liderado a sua vida? Quem é que tem trago o direcionamento? Porque enquanto Elias vai ouvir a voz de Deus, escute isso, enquanto Elias vai ouvir a voz de Deus, ele recebe um direcionamento de todos os lugares que Deus havia preparado para ele. Quando Elias ouve a voz de Deus e Deus direciona ele para Queride, ele automaticamente vai viver a provisão que o Senhor havia preparado para ele. Quando Elias obedece e ouve a voz de Deus outra vez, Deus vai direcionar ele para Serepta, e ele vai viver uma multiplicação na casa de uma viúva. Mas quando Elias ouve a voz de Jezabel, ele vai parar numa caverna. Porque, Kesley, ouvidos abertos sempre gera direção. Você tem dado ouvido para quem? O que o Senhor está liberando e trazendo a nossa percepção nessa noite é: aquilo que você ouve, ela vem como um direcionamento para conduzir os teus passos. É tempo de você começar a silenciar algumas pessoas da tua vida. É tempo de você começar a silenciar a multidão. Porque quando você deixa de ouvir a voz de Deus, é num tempo em que você começa a ouvir outras vozes. O céu está dizendo para a gente que está aqui: fique com aquilo que eu lhe disse. É noite de você silenciar a multidão, porque o céu está dizendo: eu já dei uma direção, eu já liberei a palavra sobre a tua vida. Mas o problema, sabe qual é? Nós estamos recebendo uma palavra e queremos viver de confirmação. Deus não é papagaio para ficar repetindo as mesmas coisas. O que o Senhor está dizendo para mim e para você: se eu disse, se apegue naquilo que eu disse. Porque toda palavra, ela vai liberar uma condição para que eu viva o sobrenatural da parte de Deus. O que mais denuncia um líder são os seus liderados. Quer saber se ele é um bom líder? Olha para quem ele está liderando. Porque o liderado, ele sempre será o reflexo do seu líder. E é por isso que esse homem, por ser um líder, ele vai começar a comprometer. E vai fazer com que o povo comece a se corromper. E é justamente dentro desse tempo que Deus vai olhar para Jerusalém, Deus vai olhar para a nação, e não vai encontrar o que ele encontra em Elias: um homem disposto, um homem corajoso a ir ao encontro do rei e liberar uma palavra, e principalmente obedecer à voz de Deus. Porque missão não é para covarde. Deus não vai entregar a missão para quem se omite. A primeira característica de alguém que quer viver uma missão em Cristo é ser corajoso. Posso dizer algo para você? Até para viver promessa de Deus precisa ter coragem. Frouxo não vive promessa. O que o Senhor está dizendo? Quer viver a promessa? Então tenha coragem. Guarda essa frase: coragem é ir com medo. Porque se você esperar coragem para ir, para fazer, para viver, você nunca vai viver.
Mas a partir do momento em que você a partir do momento que você automaticamente começar a fazer as coisas direcionada por Deus, você vai entender que essa palavra que você recebeu é uma palavra que te mantém, é uma palavra que te guarda, é uma palavra que te direciona, é uma palavra que te firma. Ei, você não está firmado no que o homem disse, você está firmado no que o Senhor falou ao teu respeito. Levante a mão, porque o Senhor está dizendo: ei, você não precisa de mais nada, você só precisa de uma palavra, você só precisa elaborar de uma palavra, e essa palavra vem de Deus. Essa palavra te guarda, te rege, essa palavra te direciona, essa palavra te dá estratégia, essa palavra que te mantém de pé. Escute isso: quem você liderou e quem você formou diz muito mais do que as suas conquistas. Você que é um líder, ou você que tem características ou um sonho de liderar, se você nunca for bom liderado, você nunca poderá ser um bom líder. E por causa dele ser um mau líder, um mau influência, ele vai começar a comprometer principalmente a vida espiritual desse povo. E era, querido, de dificuldade alguém naquele tempo ir diante da presença do rei. Não era qualquer um que poderia se achegar e ter uma mesa com ele. Não era qualquer um que poderia adentrar e simplesmente liberar palavras. Mas eu entendo que quando o Senhor, Ele libera uma palavra, essa palavra abre caminho para você passar e você entrar em lugares que era improvável você entrar, você sentar em mesas que era impossível você sentar. É o Senhor dizendo para mim: eu estou abrindo caminho para alguém que está aqui. E o Senhor está dizendo: ei, quando se abre caminho, Deus libera estratégia, Deus libera recurso, Deus libera provisão. Eu não sei se você vai pegar isso, mas o Senhor está dizendo para alguém que está aqui: se prepara, porque vai ter caminho novo para a tua história. Tem estratégia de Deus chegando para a tua vida. Eu não sei como tu adentrou neste culto aqui, mas a palavra é: Deus já liberou uma palavra de comando para a tua vida, Deus já liberou uma palavra de estratégia para a tua história, e Ele é fiel para cumprir e fazer. Deus nunca vai te chamar para uma missão que Ele já não tenha te capacitado. Elias, além de ser corajoso, não está indo no nome dele, porque até então, querido, Elias não era conhecido, Elias não era alguém nomeado. O Senhor se apresenta, chama ele, direciona ele, dizendo: você vai ao encontro do rei, e você vai liberar uma palavra dizendo para ele que não haverá chuva e nem orvalho. Esse homem se apresenta e obedece. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra de Deus, nós precisamos nos mover por ela. O problema é porque nós entramos em culto e saímos de culto. Recebemos uma palavra, mas estamos nos movendo por informação, estamos nos movendo por aquilo que pensamos, que achamos. Querido, o seu achismo vai te levar a viver uma ruína. Se mover pela palavra de Deus é você se mover guardado, é você se mover debaixo de um recurso. A palavra dele é um recurso sobre as nossas vidas. O Senhor está dizendo para mim e para você: ei, se você recebeu a palavra dele, caminhe por ela. Ainda que pessoas digam que não, ainda que a circunstância diga que não, o céu está dizendo para alguém que está aqui: ei, eu liberei uma palavra, ela é o suficiente sobre a tua vida, ela é o suficiente sobre a sua história. O Senhor está dizendo: quem tem uma palavra tem tudo, quem tem palavra tem livramento, quem tem palavra tem resposta, quem tem palavra está guardado, quem tem palavra tem provisão, quem tem palavra tem porta aberta, quem tem palavra tem tudo. Escuta, Elias só prevaleceu diante do rei porque antes ele se prostrou diante do Rei dos Reis. Querido, você nunca prevalecerá diante de qualquer situação se antes tu não se prostrar diante daquele que pode ir na sua frente e mudar todas as coisas. É tempo de você entender que você não está entrando nessa guerra sozinho.
João vai dizer que ele entra na guerra, mas já vencendo. Ele entra na guerra, mas já entregando a vitória. O que eu e você precisamos entender é: o Senhor está dizendo, quando eu entro nessa guerra, a vitória é certa. Quando eu vou na tua frente, querido, não tem ninguém que vai impedir, ninguém parar. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite hoje, é noite de você entender que só vai prevalecer diante de circunstância quando você se prostrar diante da presença. Um exemplo: você só vai prevalecer diante de uma pregação quando você se prostrar em uma vida de oração. Nós somos uma geração que temos desvinculado esses ministérios. São homens que são gigantescos no saber, mas são pequeninos em oração. E nós precisamos crescer sim no conhecimento, é extremamente importante. Mas existe o recurso chamado oração, que ele é infalível. A oração é uma ferramenta que... A oração, ela nos eleva, ela nos move. A oração, ela nos conduz. A oração, ela nos fortalece. A oração, ela nos leva a um lugar de intimidade. A oração, ela nos leva a um lugar de relacionamento. A oração é um meio de comunicação. E nós precisamos entender, Deus está dizendo para mim e para você, é noite de você voltar a viver uma vida de oração em Deus. Por que, Kesley? Deus não busca homens que buscam posição. Deus vela por homens e mulheres que já estão posicionados. E porque esse homem se apresenta diante do rei, e ele tem tanta certeza, pastores, daquilo que o Senhor falou com ele, a resposta está lá em 1 Tiago, capítulo 5. 1 Tiago, capítulo 5, versículo 17. Que vai dizer que Elias orou continuamente para que não chovesse. Ele vai orar, ele vai pedir ao Senhor. Ele vai, 1 Tiago, capítulo 5, versículo 17. Ele vai dizer assim: ele orou. Olha o que o texto vai dizer: e o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor. Outras versões vai dizer continuamente, para que não chovesse durante 3 anos e meio. E não choveu sobre a terra. Porque ele tinha tanta certeza daquilo que Deus havia ele falado. Porque a oração, ela é um recurso, querido. Entenda algo: todas as vezes que eu oro, eu tenho uma convicção e a certeza de que tudo aquilo que o Senhor falou ao meu respeito irá se cumprir. Ele irá fazer, Ele automaticamente irá exercer. Eu quero liberar o favor de Deus essa semana, vai te encontrar. Eu quero liberar, a graça de Deus irá te alcançar. A plenitude de Deus irá laborar na tua casa, na tua vida, na tua história. Precisa entender, nós somos pessoas que pregamos muito sobre a intimidade de Deus, mas nós não conhecemos essa intimidade. E o Senhor está nos chamando para um tempo de intimidade. Quer ver como esse homem tinha tanta intimidade com Deus? Ele é um profeta que ele sabe abrir o céu, mas também sabe fechar ele na hora certa. Deus está em busca de homens e mulheres que têm esse discernimento, saber a hora certa de abrir o céu, mas também saber a hora certa de fechar o céu. Deus está em busca de homens e mulheres, sacerdotes, como em Levítico vai dizer, Levítico capítulo 6. Deus está em busca de sacerdotes que saibam lidar com fogo, com lenha, mas também com cinzas. Porque lenha é o ministério que vai queimar, cinzas é o ministério que já queimou. O texto vai dizer que esse sacerdote, ele remove as cinzas com muito cuidado, porque essas cinzas eram usadas como ato de humilhação, ato de redenção. Deus está em busca de homens e mulheres que carregam e tenham um discernimento espiritual em Deus,
para enfrentar e lidar com qualquer situação que possa vir. Porque, Kesley, Deus ele preza mais por princípios do que sentimentos. Deus ele preserva mais princípios do que sentimentos. Será que você tem se movido por princípios ou por sentimentos? Será que você tem deixado ser conduzido pelo teu coração? Ou será que você tem sido conduzido pela palavra de Deus e por aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida e sobre a sua história? O que mais tem matado os homens e mulheres de Deus, querido, não é a perseguição. O que mais tem matado homens e mulheres de Deus é a ausência de identidade. O que o Senhor está dizendo para mim, para você, e você precisa nessa noite voltar. Porque quando você volta, mas volta com a sua identidade, você começa a fluir naquilo que Deus lhe chamou para fazer. E todas as vezes que alguém for ministrar, querido, quem estiver ouvindo precisa estar desconfortável com a mensagem. Por que, Kesley? Porque se a mensagem não te confronta, não é uma mensagem que te transforma. Você precisa sair daqui, você precisa sair daqui pensando que você precisa mudar a posição que você precisa tomar, a direção que Deus está estabelecendo. Por quê, querido? Aquele que prega a verdade, ele não merece aplausos, ele não vai receber aplausos. Porque evangelho, ele é confronto. É para você sair daqui pensando, não, eu preciso mudar isso com urgência. Deus falou que eu preciso me posicionar nessa área. Porque se uma mensagem não te traz isso, quem está ministrando precisa rever a sua mensagem, precisa rever o seu sermão. Você tem que receber uma palavra ao ponto disso fazer com que você viva uma metanoia, uma transformação na tua vida. Depois que esse homem é usado por Deus, depois que ele decide obedecer, o texto vai dizer, e veio a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daí, e vai para o rio Querite, porque lá, eu já dei ordem para os corvos lhe alimentar. O que é interessante é que Deus usa ele e depois esconde. Porque bem verdade é assim, querido, tem momento da nossa vida que Deus vai nos esconder. Esse homem é usado e ele não é colocado em holofotes. Esse homem é usado e ele não vai para um lugar majestoso. O Senhor envia ele para um lugar onde ele também seria tratado. No momento em que ele profetiza, o céu vai se fechar e a água não desce mais. O povo agora vai ficar desesperado. Acabe e Jezabel vão começar a perseguir ele, tentando encontrar ele em todos os reinados. Mas o que é interessante é que quando Deus decide esconder alguém, não tem ninguém que encontra. Quando Deus decide guardar a história de alguém, o inimigo não tem acesso. Alguém levantou a mão e eu senti de Deus de liberar uma palavra para alguém. Deus está guardando a tua casa contra ataques do inimigo. Deus está guardando a tua história. Tem alguém que conhece o teu endereço, sabe da tua rotina, mas já não te encontra mais. Por quê? Porque você está guardado por Deus. Deus está guardando a tua vida. Deus está guardando a tua história, porque é necessário às vezes sair de cena. Deus está te guardando, porque tem um momento de Deus guardar, e o momento de estar guardado é um momento de ser forjado. É um momento onde você vai ter novas experiências com Deus. Porque quando o tempo de evidência chegar aí, querido, ninguém vai poder te esconder, ninguém vai poder te calar. Deus está dizendo, eu vou te dar voz. Levante a mão, porque o céu está dizendo, eu vou te esconder para te tratar, para te curar, para te lapidar, para te transformar. Mas quando eu colocar você em evidência, vai ter pessoas que precisam ouvir aquilo que eu fiz, aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu hei de fazer sobre a tua vida e sobre a tua história.
Escute isso aqui, se a seca é um tratamento de Deus para a nação, o povo, queride, é um lugar de tratamento de Deus para o profeta. Porque é um momento onde ele vai passar por um momento de solidão, de solitude. É um momento a qual ele vai estar guardado. E naquele momento o Senhor vai começar a trabalhar com ele. Eu até anotei aqui, queride, no hebraico vai dizer shavat, quer dizer cortar do tamanho certo, deixar do tamanho certo. Olha que interessante, querido, Deus está levando esse homem para um lugar aonde o Senhor está tratando com ele. Porque todas as vezes que Deus lhe usar, você precisa estar preparado para o seu nome não ser mencionado. Porque todas as vezes que Deus usar alguém, esse alguém que é usado, ele precisa entender que ele não é o protagonista da história. Eu não sei se você conhece alguém que diz: foi eu que profetizei, foi eu que orei. Querido, quem faz é Ele. Nós somos apenas canal. Nós somos apenas ponte, nós somos apenas instrumento. Quem tem que aparecer é Ele, a estrela maior é Ele, quem faz é Ele, quem tem todo o poder é Ele. Ei, o Senhor está dizendo para mim e para você: eu estou te levando para um lugar para que você tenha maturidade para isso. É por isso que Deus não entrega dom a meninos, porque dom na mão de meninos é infantilidade. A primeira característica de alguém que quer receber um dom e fluir e servir mediante a chamada de Deus é ter maturidade. Porque com maturidade eu adquiro identidade. Todas as vezes, querido, que Deus nos entregar um dom, nós precisamos entender que dom não é edificar a nós somente, mas é para edificar a igreja. Nós precisamos entender que aquilo que Deus está nos entregando, querido, é para automaticamente nós fluirmos, para que pessoas que estão do nosso lado sejam renovadas, para que pessoas que estejam do nosso lado, elas recebam aquilo que nós recebemos. Eu só posso fazer algo por intermédio daquilo que Cristo fez em mim. A cura que eu posso proporcionar na vida de alguém foi a cura exatamente que Deus fez em mim. Cristo, Ele é o meio, Ele é o único meio que fluirá cura na nossa vida para outras pessoas. Que o Senhor está dizendo para mim e para você: eu vou fazer, mas a glória é minha. Eu vou fazer, mas é o meu nome que será glorificado. Eu vou fazer, mas você vai entender que é as minhas mãos, é a minha palavra. Você vai entender que quem faz sou eu, quem te coloca sou eu. É por isso que muitas das vezes Deus faz chegar no ápice da situação. Escute isso. Você já passou por situação onde você olha e diz assim, quando se cumpre ou acontece algo na sua vida, que você olha e fala assim: não tinha como, isso aqui foi Deus, pastor Murilo. Por que a gente tem essa percepção? Porque a gente sabe que era impossível nós vivermos, estarmos. E quando a gente olha para o cumprimento, a gente diz: isso aqui não tem dúvida. Até pessoas que são incrédulas, elas vão olhar e vão dizer: não tinha como, irmão, isso aí foi Deus purinho na terra. É por isso que Deus às vezes permite com que chegue no ápice da situação, para que você entenda que por mais bom o suficiente que você seja, tem coisa que você só vai conseguir viver porque Ele irá te provar. Poderia citar aqui um contexto bíblico, Lucas capítulo 5. Um pescador que era extremamente bom, e um dia acontece uma grande frustração, em uma noite. Entenda algo, querido, que muitas das vezes Deus permite frustrações na nossa vida, primeiro para nos alcançar. Deus permite frustrações na nossa vida para a gente entender que tem coisas que só vão fluir, só vão dar certo quando você entender que quem está fazendo é Ele, quem está operando é Ele, quem está liberando sobre a tua vida é Ele. Ele vai dar uma direção dizendo: ei, você vai para o Rio Querido. Sabe o que é interessante? Guarda isso no teu coração. Deus, Ele não cria promessa, Deus te comunica daquilo que já está pronto. Eu vou de novo.
Deus não cria promessa. Deus, ele te comunica daquilo que já está pronto. Quando ele olha para Elias e diz: Elias, se retira e vai para o rio, querido, ele está dizendo de um lugar que já está pronto. Se eu fosse você, eu tinha levantado a mão. É Deus. Quem que está aqui nessa noite? Ei, a promessa é um lugar que já está pronto. A promessa é um lugar que já está preparado. Ei, eu vou profetizar isso aqui sobre a tua vida. Deus está dizendo: se prepare para viver coisas que já estão preparadas sobre a tua vida e sobre a tua história. Deus está te comunicando nessa noite. Deus está te comunicando nessa noite. O que é, Kesley? Já está pronto, já está preparado. Pode ir, porque eu garanto. Eu vou profetizar isso aqui. Quando a necessidade chegar, a provisão já vai estar pronta. Já vai estar pronta. Eu sei que talvez você não gosta, mas você vai olhar para quem está do seu lado e fala: quando a necessidade chegar. Não, desse jeito tem necessidade nenhuma. Misericórdia. Olha para quem está do seu lado e fala: quando a necessidade chegar, o recurso já vai estar pronto. Fala: o recurso já vai estar pronto. Isso é uma das maiores características de um padrão de Deus para cumprir promessa. Por quê, Kesley? Ele vai fazer promessa de coisas que você acha que você não pode viver, que você acha que não pode alcançar. Guarda isso. Deus não vai lhe prometer aquilo que os teus pés alcançam. Deus não vai lhe prometer aquilo que o teu dinheiro compra. Deus não vai lhe prometer o que a tua mão pode conquistar com a força. Deus, ele está falando de coisas que, se não for ele, você não vive, você não chega, você não conquista. Deus não vai te prometer lugares aonde a tua força, a tua ajuda pode fazer você chegar. Ele está falando de coisas que sem ele você não chega, você não vive, você não possui. Eu estou pregando isso aqui para alguém, levante a mão. Deus está dizendo: eu não estou te prometendo algo que você viu, ouviu. Eu estou te prometendo de coisas que ainda não foram vividas, coisas que ainda não chegaram, mas já estão preparadas. Escute isso aqui. Imagine se naquele grande dia. Gente, eu estou com medo de cair aqui, por isso que eu estou quietinho. Diante de Deus, estou com medo. A pessoa, se eu cair e vira meme, está repreendido. Sério. E ainda mais ao vivo. Escuta. Pensa comigo aqui. Vamos ter uma mente fértil aqui. Imagine se naquele grande dia você tivesse a oportunidade de entrar numa sala como essa e você conseguisse enxergar e contemplar todas as promessas que Deus lhe fez, que você não viveu, mas estavam preparadas. Você entrar dentro dessa sala e você conseguir contemplar com os teus olhos o que estava preparado, mas por causa de circunstância, desobediência, por causa que você desejou outra coisa, não aquilo que o Pai tinha preparado, você não viveu. Imagine qual seria a nossa frustração de você olhar por um relacionamento que você sofreu tanto, quando na verdade Deus tinha um preparado que te amaria, te respeitaria e te faria feliz. Ou talvez você olhar para algo específico, uma porta que estava preparada para você passar, mas por causa da tua desobediência, por causa da tua antecipação, melhor, por causa da tua precipitação, você entrou pela porta errada. Imagine você acessar todas as suas promessas. Entenda isso, querido. Quando o Senhor ele fala sobre promessas, são coisas que já se cumpriram no mundo espiritual. Aí alguém pergunta: e por que eu não estou vivendo? Você só irá conseguir viver as promessas de Deus, você só conseguirá acessar elas, materializar elas na terra, quando você se posicionar, quando você tiver maturidade, quando você abrir mão daquilo que você quer para viver o que Deus tem preparado, quando você começar a viver um tempo de renúncia, você vai começar a receber aquilo que já estava pronto.
Deus está dizendo, é noite de você se preparar. É noite de você condicionar, se posicionar para viver coisas que já estão lhe aguardando, para viver coisas que já estão batendo na sua porta. Oh meu Deus, eu estou pregando para alguém que a promessa está batendo na porta, dizendo, abre porque eu quero passar. Eu estou pregando para alguém que a promessa está batendo na porta, dizendo, ei, deixa eu entrar para viver e mudar a situação de lugar. Eu vou pregar isso aqui para alguém que precisa entender. Esse ano, eu profetizei isso aqui ontem, é o ano de você viver nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Deus está dizendo, tem algo novo sobre a tua vida, tem algo chegando sobre a tua história. O Senhor está dizendo, é noite de você sair daqui, ei, abrindo a porta para todas as oportunidades que Deus tem preparado para a tua vida e para a tua história. Isso se chama fé. Fé é o maior recurso que você pode ter. Porque o que o dinheiro não faz, a fé faz, viu? Mas eu estou dizendo de uma fé aprovada. Como está a tua fé? Porque nós estamos perdendo uma oportunidade de viver o novo de Deus. Nós reclamamos dos lugares que Deus tem nos colocado. Guarda essa chave no teu coração. Melhor do que estar em lugares que eu amo estar, é estar em lugares que Deus preparou para mim. Desejamos, amamos estar em lugares que nós gostamos de estar, nos sentimos bem. Mas muitas das vezes Deus vai nos levar a lugares que nós não queríamos estar, não queríamos passar. Mas tem lugares, tem desertos, tem vales que Deus permite nós passarmos. Porque entenda algo, ei, vale, deserto, não é um erro. A agenda de Deus para você, minha filha. Vai ter momento que você vai ter que passar por esse vale. Poderia exemplificar aqui também um texto muito conhecido entre nós, Ezequiel capítulo 37. A mão pega Ezequiel e leva ele em espírito a um vale. Ele não queria estar lá, porque o texto me deixa claro dizendo, e ele me fez, ele nem queria andar, e ele me fez andar. O que o Senhor está dizendo para mim, muitas das vezes, eu vou lhe pegar, te colocar em cenários que você não queria estar, vou te colocar em situações que tu não queria estar, porque Deus está dizendo, tem lições chegando sobre a tua vida. Deus está dizendo, tem experiências novas sobre a tua vida e sobre a tua história. Levante a mão, porque eu quero liberar isso aqui de Deus para alguém. O Senhor está dizendo, ei, a mesma mão que leva Ezequiel é a mesma mão que guarda. A mesma mão que leva Ezequiel é a mesma mão que conduz. A mesma mão que leva Ezequiel é a mesma mão que direciona. O céu está dizendo para alguém que entrou aqui, ei, fica tranquilo, porque todos os lugares que a mão de Deus te levar, ela te guardará, ela te regerá, ela te direcionar, e você automaticamente enxergará aquilo que o Senhor tem preparado para você. O que é interessante dentro de Ezequiel, eu volto para o texto, é que Deus tira ele de um ambiente natural, leva ele num ambiente sobrenatural para dar uma visão para ele. Então aqui eu entendo o que, querido? Ambientes naturais, elas limitam a nossa visão. E nós precisamos ter clareza na nossa visão. Porque ter visão embaçada é tão ruim quanto não ter visão. Você precisa entender que vai ter momento que Deus vai te levar em ambientes sobrenaturais para ativar a tua fé, para fazer você se mover por fé e não por vista. Deus, Ele quer alinhar a nossa visão nessa noite. Levante a mão. Deus quer alinhar a nossa visão. Deus quer alinhar a nossa fé. Deus automaticamente quer que nós saímos daqui com a certeza e com a convicção de que o Senhor fará com que nós venhamos viver a totalidade, a plenitude completa que Deus tem preparado para a nossa vida. Olha para quem está do seu lado e fala, Ele chega em Queride. No momento em que ele chega em Queride, o texto vai dizer que o Senhor já havia dado ordem, querido.
Quando você obedece a Deus, sempre há uma ordem em teu favor. E vou dizer, obedecer a Deus vai gerar dores em você. Obedecer a Deus vai lhe custar algo. Mas guarda essa frase: desobedecer a Deus vai te custar tudo. A dor da desobediência sempre será maior do que a dor da obediência. A escolha é sua: ou obedece e perde algo que lá na frente você vai entender que não fazia sentido, não era para a sua próxima estação. Ou talvez você comprometa tudo por causa da tua desobediência. Kesley, qual é a palavra? Deus não improvisa, tudo que Ele tem já está preparado. Você acha que Deus está perdido com o que Ele está fazendo na sua vida? Tu acha que Deus está lá no céu dizendo assim: agora o que eu faço na vida do pastor Murilo? E agora o que eu faço na vida do pastor Lucas? Querido, Ele sabe o que está fazendo. Ele tem um controle de tudo. Esse homem vai ser alimentado, ele está sendo para um lugar de dependência. Guarda isso na tábua do teu coração: dependa de Deus e não dependa de mais nada. Dependa de Deus e não dependa de mais nada. Dependa de Deus e não dependa de recursos. Dependa de Deus e não dependa de provisão. Deus quer nos ensinar a não somente depender de provisão, porque provisão acaba, provisão pode ser cerrada. Mas o que o Senhor está dizendo para mim: quando você depende dEle, querido, Ele vai prover, Ele vai fazer, algo vai acontecer, mas você não ficará envergonhado e nem confundida. Levante a sua mão, porque o céu está dizendo para a gente que entrou aqui: ei, eu estou te levando para um lugar de dependência, para você depender de mim, para você entender o que é ser dependente da presença de Deus, o que é você ser dependente, labará sobre por intermédio de uma palavra que Ele tem preparado. Obedecer a Deus é você permanecer em lugares que você não queria estar. Quando você obedece a Deus, estando na geografia que Ele tem preparado para você, você consegue viver a totalidade e a plenitude completa de Deus. Não saia do lugar que Deus ordenou. Não saia do lugar que Deus lhe colocou. Não saia do lugar a segundo a ordem dEle. Porque Deus nunca vai te tirar de um lugar sem ter preparado outro para você chegar. Eu vejo muitas pessoas, vou dar um exemplo para você que entenda. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: vou sair da igreja. E a preocupação sempre é almas. Então a gente pergunta: amém, mas você tem algum lugar específico? A pessoa diz: não, vou visitar umas igrejas aí. Pronto. Ali nós já sabemos que Deus não está no negócio. Por que, Kesley? Porque antes de Deus me tirar de um lugar, Ele já tem preparado outro, querido. E são justamente nesse meio tempo que o inimigo ele entra e consegue te esfriar, consegue automaticamente fazer com que você não viva, não ande segundo o que o Espírito quer que você ande. O que o Senhor está dizendo para mim, para você: e todas as vezes que eu liberar uma palavra para que você saia, o mesmo que liberou a palavra vai te conduzir, te guardar no caminho, e o mesmo vai fazer com que você chegue no lugar que Ele determinou para a tua vida e para a tua história. O maior problema de profetas não é falta de água, é falta de identidade. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite aqui: não reclame de estar no lugar da dependência, porque é justamente dentro desse lugar que Deus está nos preparando, está nos moldando, nos lapidando. Para quê, Kesley? Para nós fazermos voo mais alto e vivermos coisas maiores que o Senhor tem preparado. Levante a mão. O Senhor está dizendo para a gente que entrou aqui: ei, querido, não é um destino, é um refúgio. Deus está dizendo: ei, o Senhor precisa entender. Alguém precisa entender que o Senhor está dizendo aqui: ei, Deus vai fazer você estar em um tempo, mas esse tempo é provisório. Não queira permanecer em lugares, não queira firmar a tua tenda em lugares passageiros, transitórios. Deus está
está dizendo: ei, isso é uma fase, essa fase vai passar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ei, suporta o vento, suporta a luta, suporta a guerra, porque Deus está dizendo: eu vou fazer uma coisa nova sobre a tua vida, eu vou fazer uma coisa nova sobre a tua história. Ei, eu vim pregar para alguém que está aqui: o fim lá de você está no querido, não é o fim da tua história. Deus me trouxe aqui para dizer: se prepara, porque enquanto você obedece, eu cuido de ti. Tem provisão, tem pão, tem carne chegando para você. Deus vai usar quem é necessário Ele usar. Deus vai usar coisas improváveis, impossíveis, porque quando Ele quer fazer, querido, a provisão chega. Quando Ele quer fazer, Ele abre caminho para você entrar. Quando Ele quer fazer, ei, o Senhor está dizendo para mim e para você: eu faço você se assentar aonde o homem não poderia. Ele vai passar um tempo ali, estou quase encerrando, ele vai passar um tempo ali. Só que a Bíblia vai dizer de que a água começa a secar do querite. Entenda isso: quando você começa a se acostumar com alguma situação, Deus começa a gerar desconfortos para que você se mova a lugares aonde vai fazer com que você desenvolva e cresça na presença dEle. Você está entendendo agora porque Deus deixou você desconfortável em algumas situações? Para você se mover, para você sair deste lugar. E todas as vezes, querido, que a água começar a se secar do teu querido, o Senhor sempre liberar uma palavra sobre a tua vida de uma nova direção. Levante a sua mão, porque eu estou encerrando e eu preciso liberar isso aqui sobre a tua vida. Quando a água acabar, quando a provisão não vier mais, Deus sabe aonde te encontrar. Deus sabe aonde você está. E eu quero liberar isso aqui: quando querido secar, o manancial de Deus continuará jorrando e jorrando e jorrando sobre a tua vida. Ei, se a provisão da terra acabar, Deus está dizendo para mim: ei, Deus abrirá as janelas dos céus, Deus abrirá os céus e Ele enviará provisão sobre a minha vida e sobre a tua vida. Levante a mão, porque o Senhor está dizendo: ei, as águas do Senhor fluirá sobre a tua vida. As águas do Senhor fluirá. As águas do Espírito hoje saciará a tua sede. Eu vim pregar para a gente nessa noite que precisa entender. O Senhor está dizendo: ei, o manancial de Deus permanece jorrando água. O manancial de Deus permanece lavará com água. Ei, Ele é a fonte inesgotável. Eu preciso que você entenda isso. O Senhor está dizendo: beba dessa água e tu nunca mais terás sede. Olha para quem está do seu lado e fala: o que a minha fé não alcança, fala, a minha obediência conquista. Olha para mim para dizer, para nós orarmos: o que a minha fé não alcança, a minha obediência conquista. Guarda essa chave no teu coração: fé, obediência e palavra. Fé, obediência e palavra. Quem pensou que o fim de Querite era o fim da tua história, vai ter que ver Deus liberando uma nova direção para você. Fica de pé no seu lugar. Por quê? O Senhor vai trazer uma nova direção para ele. Vai para Serepta, porque lá eu já dei ordem para uma viúva cuidar-lhe, alimentar. Você lendo o texto, você vai dizer que quando ele chega no portão da cidade, ele se encontra com essa mulher. O que é interessante, querido, desse texto, o texto não vai dizer, mas eu tenho uma mente fértil. Eu penso no sentido de que ele indo em direção a Serepta, pensaria que ele encontraria alguém que tinha recurso, alguém que estava num estado top. Só que quando ele chega na casa dessa mulher, ela está num estado pior do que o dele. Isso aqui é para a nossa vida. Tem momento que Deus faz isso com a gente. Quando a gente acha que está passando por um vale, está numa situação ruim, Deus coloca alguém que está num vale pior do que o nosso.
Aí ele ainda faz assim, e tu ainda vai ter que ajudar essa pessoa, viu? Quem aqui nunca orou precisando de uma oração? Quem aqui nunca deu um abraço precisando de um abraço? Quem aqui nunca estendeu uma mão precisando de uma mão estendida? E Deus faz isso conosco, querido. Talvez você esteja murmurando, questionando por coisas que você tem passado. Mas se você olhar em sua volta, talvez tem pessoas que estão passando por coisas piores do que você. E mesmo assim elas permanecem sendo gratas ao Senhor. Feche os seus olhos neste lugar. Feche os seus olhos neste lugar. O Senhor está nessa noite aqui para derramar do manancial dele. Há algo que o Senhor quer derramar sobre essa casa como ele nunca derramou. Mas o que eu disse ontem, às vezes as pessoas elas ficam amadas, querendo receber uma palavra, uma profecia. Eu sei que isso é importante, mas esse é o momento, querido, de você adorar ao Senhor como você nunca adorou. Feche os seus olhos e concentre nele agora. Feche os seus olhos e começa a falar com ele o quanto revassia, remidria, o quanto você veio nessa noite disposto a beber dessa água. Sabe, Deus está neste lugar dizendo para pessoas que estão aqui: ei, eu quero me manifestar no nosso meio. Eu quero manifestar a glória de Deus sobre este lugar de uma forma. Se desprenda de tudo, querido, e feche os seus olhos neste lugar. Coloca a mão no seu coração neste momento. Espírito Santo de Deus, começa a fluir agora através de nós sobre este lugar. Nós almejamos, Pai, é a Tua presença. Nós não viemos aqui por causa de homem, não, Pai. Nós não viemos aqui receber nada do homem, não. Deus, eu não tenho nada para oferecer para ninguém aqui, nada. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho nada além da Tua presença. Eu não tenho. Comece a falar para Ele, ei, o tanto que você deseja a presença dEle. Comece a falar para Ele agora, ei, que você veio neste lugar, ei, foi por causa dEle. Oh, Espírito Santo de Deus, nós ansiamos, Pai, por essa presença. Tua presença vale mais do que qualquer outra coisa. Tua presença vale mais do que fama, vale mais do que dinheiro. Tua presença vale mais do que status. Tua presença vale mais do que bens materiais. Oh, a Tua presença, Espírito Santo de Deus. É a Tua presença, é a Tua presença. Rebácia. Deus quer trazer renovo sobre a vida de pessoas que estão aqui. Deus quer renovar a vida de pessoas que estão aqui. Ei, Deus está dizendo: ei, essa situação não vai te matar, esse vale não vai te parar, porque o Senhor está dizendo: clame pela minha presença neste momento. Ei, fale para Ele o tanto que você deseja a presença dEle neste momento. Eu já estou vendo gente chorando na presença de Deus. Ei, isso é sobre Ele. Comece a dizer para Ele agora o tanto que você deseja. Nós ansiamos a Tua presença, Pai. Nós ansiamos a Tua presença neste lugar. Rebácia, ramandore miafá. Eremai andore bacalabara sebre miafá.
Deus, nós ansiamos. Tu és tudo que nós queremos. Tu és tudo que nós precisamos neste lugar. Fale para Ele neste momento que Ele é tudo que você precisa. Esse é o momento de você abrir sua boca e falar com Ele. Não perca essa oportunidade, querido. Essa pode ser a única oportunidade. Se declare para Ele neste momento. Se desprenda de tudo, querido. Se desprenda de quem está do seu lado. É noite de você se aquebrantar na presença dEle. Ei, Deus está dizendo: sai do automático. Ei, Espírito Santo de Deus, Tu és Senhor. Tu és aquele que faz o que um homem não pode fazer. Nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino busca. Diga isso, tua vontade seja. Você pode erguer as mãos e declare: e na terra como é no céu, deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Oh, se declare para Ele neste lugar: nós te adoramos, Senhor. Deixa o céu descer. Erga suas mãos e diga: deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Erga as mãos e declare isso neste lugar. E aumenta a tua frequência. Descer. Oh, deixa o céu descer, Senhor. E deixa o céu descer. Aumente a tua voz e declare: deixa o céu, vamos, vamos, vamos. E deixa o céu descer. Erga as mãos e declare: teu, diga. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Erga as mãos e declare isso. Oh, é teu, e teu é o reino. Ele é o poder, Ele é o poder, Ele é. E teu é o reino. Diga, a igreja: flua, Senhor, flua. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Ele está aqui, revácia. Oh, tu és aquele que faz, tu és. Isso. Temer porque se eu estou guardado por quem
nome dele. Diga, diga. Seu nome é, ele é Jeová. Revasta. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Diga. E haja o que houver. Erga as mãos, vamos, vamos. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu não vivo, declare. Eu não vivo do que vejo. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Declare a tempestade, diga. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, Senhor. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. não vão, Em ti, não vão, Senhor. Diga. Em ti, meu Deus. Em ti, meu. Diga temer porque declare. Temer. porque Vamos, aumente a tua voz. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Erga as mãos e declara esse nome. Seu nome é Erevassia. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Segura, 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 segura. Jesus está aqui. Você crê nisso ou não crê nisso? Você glorifica. Erevassia. Neste lugar, remando, oremidre. Jesus está. Aleluia. Você consegue sentir a presença dele? Você consegue sentir a presença dele neste lugar? Eremandore calabara sebre minha fa. Eremandore baia sebre minha fa. Eremai andar passa. Muda a tua história hoje. Toca lá no altar, vai lá, você toca no altar. Mas toca com fé. Não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. Revassia. Eu não te trouxe para cá para ficar envergonhada. Eu não te tirei de São Paulo para te trazer para cá para tu ficar envergonhada. O inimigo não vai destruir a tua casa. Deus me fez pregar essa palavra por causa de você neste lugar. Porque bem verdade é, querido, quando Deus precisa falar com um, Ele muda a mensagem. Quantas vezes tu pensou em voltar, arrumar a mala e ir embora? Quantas vezes tu chorou dizendo, esse lugar não é para mim? Mas o Senhor falou para mim, eu estou tirando hoje você de uma vergonha.
Senhor falou para mim assim: diga para ela que eu estou tirando um cansaço hoje. Porque tu só está de pé porque Deus tem te sustentado. E essa que está do seu lado, que tem te fortalecido todos os dias. Vocês não acham que eu vi a humilhação que vocês passaram dentro daquela casa? Erebácia. Aquele homem lançou palavras que machucaram o teu coração. E eu vou dizer, eu vou entregar o que Deus falou. Erebácia. Mandor, midriafá. Mas eu trato com um homem. Porque tu é preciosa minha. Deus falou para mim assim: diga para ela se preparar, porque o Silvani vai ter um encontro comigo. O Senhor falou para mim assim: ei, hoje eu lhe trouxe neste culto e tu pediu para Deus falar contigo. O Senhor falou para mim assim: diga para ela que eu entro no meio de um reboliço. Eu via papéis sendo movimentados. Mas o Senhor falou para mim assim: por causa que eu ouvi a oração da Letícia, eu entro dentro dessa família hoje. E quem está aqui neste culto hoje vai ver o que o Senhor vai fazer sobre a casa dela. Eu vou mudar a história. Fizeste um voto comigo. E é por isso que eu te trouxe no altar, para dizer para você: você nunca esteve só neste lugar. Quantas vezes que tu sentou numa cadeira e diz assim: a minha vontade era de voltar, porque eu estou sozinha aqui. Eu larguei tudo lá em São Paulo para cá. E o que mais te dói é porque muitas das vezes tu está sozinha. Ande, revasse minha fá, tu és minha. Eu hoje trabalho, eu visito o teu sono. Eu tiro uma opressão de dentro do teu quarto. Porque o Senhor falou para mim assim: eu sou Deus que digo para ti, se prepare também, porque da forma que eu trato com esse homem, porque o Senhor falou para mim assim: Kesley, diga para ela que quem saiu da minha presença vai ter que voltar. Porque eu não unjo para ser, eu só unjo quem já é. E há uma unção sobre a vida daquele homem. E Deus grita assim no meu ouvido dizendo: diácono, 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 eu vou trazer de volta, vou restituir a tua casa. Conta os dias, porque eu dou um sinal. E Deus ainda falou para mim: mas estou dando um grande livramento, de um grande, eu vi ali dentro de, como se fosse de um caminhão assim, ó. E eu vi um grande acidente. Para tu saber, eu vi a cabine branca. Deus não falou vermelha, Deus falou branca. Te trouxe no altar para afirmar e dizer: Labaras desse ano não passa. O que eu vou fazer sobre a tua vida, sobre a tua história, dar a todos que estão aqui, contemplarão, e tu ainda subirá neste altar.
para testemunhar daquilo que o Senhor está falando nessa noite. Quem acredita, aplauda Ele, pelo amor de Deus. Feche os teus olhos. Tem gente que vem nesse lugar fazer prova com Deus, se eu sou ousado, e eu sei, viu? Teve gente que abre a boca e diz: se ele é profeta, ele vai me entregar. Escuta, Pastor Murilo, fui pregar lá em São Paulo, em Bebedouro, na igreja do Pastor Everton. Cheguei para pregar na igreja dele, e Deus, quando eu subi no altar, Deus falou para mim: o que mais teve gente hoje foi fazer prova se tu é usado. Culto hoje só tem gente que veio para observar, para saber se Deus lhe usa. Aí sabe o que Deus falou para mim? Tu vai pregar a palavra, e quando você terminar de pregar a palavra, vai chamar as pessoas que estão dando de que Deus lhe usa, e ela vai vir na ponta do pé, e eu vou revelar a vida dela todinha. Tem que ser muito profeta para dizer isso, e corajoso. Resumo para você. Eu falei isso em cima do altar, Deus mandou, eu falei. E quando eu estava falando, veio um cara maior do que eu, de altura, moreno, forte, gigante. Eu falando isso, ele já veio, que ele falou: eu fui o primeiro a fazer prova, eu vim neste lugar. Os pastores estavam lá, o pastor Léo também estava, ele falou: não é possível, não. Eu comecei a orar por ele, e ele chegou todo soberbo. Tu vai rir, ele saiu chorando. Um homem maior do que eu, forte, chorando horrores. Porque, querido, entenda algo aqui. Quando Deus ele quer falar, quando Deus ele quer fazer, quando Deus quer operar, querido, não tem ninguém que possa impedir o agir dele. Pastores, Deus falou para mim, desde o primeiro dia que eu cheguei neste lugar, tem sentenças sobre este lugar que estão sendo anuladas hoje. Há um tempo de um vinho novo sobre essa casa. Deus falou assim: diga para o pastor Murilo que eu estou entregando uma estratégia de Deus dentro de um túmulo. Porque o que eu farei sobre essa casa, sobre esse ministério, porque eu tenho colocado vocês à prova. E o Senhor falou para mim: é tempo de eu, o Senhor, começar a largar. Deus falou para mim assim: esse lugar vai ficar pequeno. Até o final de março, escuta, vai haver uma revolução tão grande nessa casa. Deus falou para mim: eu tenho pressa em cumprir promessas sobre a vida de vocês. Homem, tu largou muita coisa por causa do meu chamado. Tu largou o teu sonho, tu largou lá muita coisa para viver. O que eu tenho sobre a tua vida, é por isso que eu tenho te honrado nos mínimos detalhes. Estou quebrando inveja, palavra de maldição. Deus falou para mim: contra Israel não vale encantamento. Deus falou para mim assim: ei, eu estou tirando hoje todo jugo. Deus falou para mim: diga para ele, grita essa mensagem, Isaías capítulo 10 versículo 27, há uma unção que despedaça o jugo hoje sobre essa casa, sobre a vida de vocês. Há um novo tempo sobre essa casa, há um tempo de novidade, há um tempo de avivamento. Deus falou para mim: o avivamento começa aqui, o avivamento começa a elevar. Deus está dizendo: ei, vão ter gente que vai passar da frente, vai ser liberta. Vai ter gente que vai passar na frente e vai sentir o que nunca sentiram, porque há um fluir de Deus, há um fluir de Deus, há um lavar, se mandoreba. Deus faz um fluir, e Deus manda: vou eu te surpreender, homem. Se prepara, porque Deus falou para mim: tu vai receber uma proposta
de uma negociação em algo. E Deus manda te dizer: aceite, porque eu estou no negócio. Tu se assentado numa cadeira, te colocarei no meio dos grandes. Deus falou para mim: há um destaque. Eu faço você brilhar no meio de muitos. Deus falou para mim assim: tu não entende, filho, que eu te trouxe para cá para tu ser a diferença. Eu te trouxe para cá porque muitos se corromperam neste lugar, mas o teu caráter e a tua conduta permanecem intacta. E é por isso que eu tenho provido. E é por isso que eu digo para ti nessa noite: o Senhor manda te dizer: o tempo de honra sobre a vida de vocês, o tempo de honra sobre a casa de vocês é chegado, é chegado, é chegado. E Deus manda te dizer: vocês contemplarão, porque hoje algo novo acontece dentro dessa casa. Acontece, 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 acontece. Eu renovo a força de vocês. Estou colocando gente para somar. Eu coloco gente compromissada. Eu levanto gente para dividir o fardo. Eu tiro o cansaço. Deus falou para mim assim: ei, prepara, porque eu sou Deus que faço algo novo. Algo novo sobre este lugar, e vocês contemplarão. Deus falou para mim assim: assim como a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, e em 3 meses houve virada. Deus falou para mim: o último mês dos 3 meses é o mês de março. E Deus falou para mim assim: ei, o síndrome de Abinadab caiu por terra. Por que, Kesley? Porque o Senhor está dizendo: você vai viver nesse mês o que você não viveu desde quando eu lhe trouxe para cá. Eu estou trazendo o tempo de rompimento. Prepara, porque eu vou te surpreender. Eu só de repente sobre a tua vida. Vai ter televisão que vai vir procurar para saber o que é que está acontecendo. Há uma revolução dentro de Nova Montu, e começa aqui, e começa aqui, e começa nessa casa. Ela é para quem glorifica, quem glorifica, quem glorifica, quem glorifica. Pode deixar registrado. Ainda bem que está gravando, porque até o final de março eles vão testar o que eles nem vão entender. Deus falou para mim: algo que ainda não foi vivido, é algo que ainda não chegou, mas hoje acontece um rompimento nessa casa. E Deus falou para mim assim: ei, na medida que eu trago o rompimento, eu levanto pessoas. Eu renovo a força de vocês. Eu tiro todo o cansaço físico, mental, espiritual. Porque quem olha para vocês aqui não sabe as guerras e as lutas que vocês travam. Deus falou para mim: eu tenho guardado a casa de vocês contra ataque do inimigo. O inimigo tem procurado o beste e não tem encontrado. É por isso que o inimigo está tão furioso contra a vida de vocês. Mas o Senhor falou para mim: há um novo tempo preparado, e nesse novo tempo eu sou sobre a vida de vocês. Mulher, Deus falou para mim assim: diga para ela que eu coloco palavras na tua boca. Tu és profetisa minha. Não te chamei só para bastidores. Tenho eu muito mais sobre a tua vida. Deus falou para mim assim: tu és uma Esther. Eu te levantei, eu te coloquei na cadeira de honra. E Deus manda te dizer assim: eu estou te arrancando dos bastidores. Deus falou para mim: não temas, há uma unção que é liberada sobre a tua vida hoje. Deus falou para mim assim: ei filha, eu libero uma unção de cura nas tuas mãos. Recebe o dom de cura. Deus falou para mim: tu vai colocar a mão em enfermo, e enfermos serão curados. Deus falou para mim: eu te chamei como filha. Eu hoje renovo. Meu Deus do céu, eu sou doido.
estou olhando para tu e estou vendo uma palavra, Ezequiel, capítulo 47. Jesus, deixa eu beber uma água. Jesus, que negócio é esse, Jesus? Eu vi a palavra Ezequiel, capítulo 47 na tua cabeça. E eu sei o que o texto vai dizer. Porque o texto vai dizer que Deus leva Ezequiel e mede água sobre ele. E o texto vai dizer, e ele me fez andar sobre as águas. E as águas batiam no pé. Depois ele mede mais 1000 côvados. E as águas batiam no tornozelo. Eu vejo o número 1. E eu vi esse número 1 assim, ó, entre as nações. Eu falei, Deus, que negócio é esse? E Deus falou para mim assim, Kesley, diga para ela que o que ela escreveu na intimidade, eu vou fazer ecoar nas nações. Hoje eu estava conversando com o apóstolo e ele falou para mim, escreva um livro. Eu já estou caminhando, já estou. E Deus falou para mim, esse número 1, esse livro, eu vou fazer ecoar nas nações. Subtítulo, da morte para a vida. O Senhor falou para mim assim, Kesley, diga para ela, há um novo tempo. Deus falou para mim, eu fiz você passar por todas as águas, ao ponto, pastora, das águas chegarem acima dos seus ombros. E o texto vai dizer, ao ponto que só poderia atravessar a nado. Foi no momento mais difícil da tua vida. Que eu liberei projeto, que eu liberei e o Senhor falou para mim, o que eu libero, filha, eu faço ecoar nas nações. O que eu falei aqui em cima do altar é para você. Você falou para mim assim, tem lugares que você nem vai chegar, mas o teu testemunho vai. Tem pessoas que nem vão te conhecer presencialmente, mas conhecerão aquilo que eu fiz através de você. Há um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Há o tempo da tua voz ecoar, porque é necessário, filha. Por onde você for, sempre fale daquilo que eu fiz, daquilo que eu tenho feito e daquilo que eu continuo fazendo. O projeto está na minha mão. E o Senhor falou para mim, quem dá crescimento sou eu. Deus falou para mim, eu sou aquele que falo, foi através sobre da dor, da enfermidade, que eu lhe fiz uma mulher forte e lhe proporcionei tu ser cura na vida de outras pessoas. Deus falou para mim, diga para ela que eu sou o recurso dentro daquele instituto. Eu sou. Esse ano de 2025, Deus falou para mim assim, tem estratégias novas e eu lhe entregarei estratégias. Porque Deus falou para mim assim, esse ano será um ano a qual eu conduzirei esse instituto de uma forma diferente, mas dentro do que eu lhe chamei e dentro do propósito real dele. Vou levar pessoas que tu menos imagina.
Deus falou para mim, se for preciso eu levanto o revácia. Se for preciso eu abro o caminho. Mas Deus falou para mim assim, fica para ela. Engraçado que eu vejo dentro desse instituto, Deus falou para mim assim, não vai ser só os programas não, tem coisa nova dentro desse que eu vou liberar para você. Deus falou para mim, vou te dar um sonho, escute isso, Deus lhe dará um sonho, não sei em que tempo, em que momento, mas o Senhor lhe dá um sonho, e tu se lembrará disso, e dentro desse sonho, Deus vai te dar uma estratégia, de um novo tempo, e Deus falou para mim, dentro desse novo tempo, eu vejo um negócio se expandindo tão grande. E Deus falou para mim, não vai ser só com grávida nem com criança. Deus falou para mim, o que eu tenho sobre este instituto é uma expansão para atender todo o público. Derevácia. Deus falou para mim assim, ei, eu farei algo tão grande que você não imagina. E Deus falou para mim, muitos, eu tenho pressa em fazer, porque Deus falou para muitos que passam pelo que tu passou. Às vezes não tem o entendimento, recurso, ajuda. Isso é um sonho do teu coração, em poder ajudar a pessoas que estão enfrentando aquilo que um dia tu enfrentou. Porque só você e Deus sabe a dor e o processo que ninguém aqui sabe. Deus falou para mim assim, ninguém aqui, tem pessoas que conseguem ter a percepção, mas não conseguem sentir aquilo que de tudo você sentiu. Porque o Senhor falou para mim assim, Kesley, diga para ela, Deremando Revai, a Sebre minha fá, que há um novo tempo sobre a vida de vocês. E vocês saberão, porque o seu Deus que fala comigo, Deus falou, é um tempo em que vocês fluirão e viverão o sobrenatural de Deus. Quem acredita, aplaude ele. Deus tem algo contigo, viu? Muito grande. Deus falou para mim assim, tu és meu. Senhor falou para mim assim, Kesley, diga para ele que eu tenho trabalhado dentro de você de uma forma que nem você tem entendido. Tenho eu trabalhado, porque Deus falou para mim, não era nem para você estar vivo. Eu guardei a tua vida e a tua história, te dei vários livramentos de morte. E vou dizer, sabe por que tu não desceu à sepultura? Porque ela ora por ti. E Deus falou para mim, Kesley, diga para ele que o tempo de Deus está chegando sobre a vida dele. Por muito tempo tu correu. E vou dizer, vocês têm passado por processos tão árduos. Filha, tu tem sido lapidada pelo Senhor de uma forma tão grande. Mas o Senhor, Ele tem te sustentado de uma forma. Deus falou para mim assim, diga para ela que eu estou quebrando hoje. Eu quebro, filha, labará sobre tudo que estava impedindo você de romper profissionalmente. Eu sei que está tudo travado, mas o Senhor falou para mim, hoje eu entro e desço dentro daquela loja, porque é necessário. Mas Deus falou para mim, Kesley, diga para ela que isso é algo que eu faço sobre a vida dela para mostrar que eu sou Deus. Mas o Senhor falou para mim, eu tenho algo contigo, espiritualmente. Há uma chama, há um fogo. O inimigo tem tentado apagar essa chama, tentado lhe paralisar. Quantas guerras espirituais que tu tem travado dentro daquela casa que ninguém sabe. Quantas vezes tu entra para dentro daquele banheiro, e tu trava a batalha, chora, adora. Deus falou para mim, tu acha que não te vê? E as tu até na frente dos teus filhos, tu não mostra para eles que tu está chorando. Mas o tempo de Deus está chegando sobre a casa de vocês. Sou renovo, filha. Eu renovo as tuas forças. Tu não vai parar, tu não vai olhar para trás. A guerra e a luta tem sido travada. Tem hora que você ora e acha que você não vai suportar. O inimigo tem tentado te desestabilizar de todas as formas. Coisas que nunca aconteceram. Deus falou para mim, desde o início de fevereiro vem acontecendo.
via você assim no teu limite, dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu estou sobrecarregada. Tu falaste com Deus e tu vieste neste culto aqui dizendo: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Enquanto eu estava entregando para a Luciana, Deus fazia eu ouvir você falando: Deus, eu preciso de uma resposta, fala comigo. E Deus falou para mim assim: prepara, porque vai ter mudança na vida de vocês. O inimigo tem tentado fazer até com que vocês tenham desentendimento por coisas bestas. Deus me disse: eu sou Deus que estou entrando até no casamento de vocês, porque é necessário. E Deus falou para mim assim: é um tempo novo, porque toda inveja eu estou quebrando sobre a vida de vocês. Tenho eu te escondido. Tu sabe que eu tenho te escondido. Eu te escondi porque tu estava em evidência, estava sendo bombardeado. Tinham pessoas que estavam observando a tua vida, estavam lançando palavras. Foi eu que te escondi. Não foi você que deu um tempo, filha. Foi eu que te escondi, porque esse tempo é necessário. Estou organizando meus pensamentos. Estou organizando. Eu tenho pressa em fazer sobre a tua vida. Ei, eu já te entreguei tantas coisas que precisam ser liberadas sobre a vida de outros. Tu tem tantas experiências comigo. Eu já lhe provei por diversas vezes, em várias situações, que eu sou contigo. Porque tu temes. Às vezes eu mando tu ir falar algo para alguém, tu não fala, tu se omite. Tu acha que é coisa da tua cabeça. O Senhor digo: ei, tu tem visão, eu falo contigo. Tu és filha do meu secreto. Muitos aqui olham para ti só de ver com a aparência, as tuas vestes, mas eu conheço o teu interior. Tu foi forjada no fogo. Tu não foi forjado em qualquer lugar, não. Alguém olha e diz: quem é ela para falar algo? O Senhor falou para mim: tu tem experiência comigo. Tu não pulou aqui de paraquedas, não. Tu tem história comigo. Quantas coisas que você renunciou, quantas coisas que você abriu mão, quantas coisas que tu colocou no altar sem ninguém saber. E Deus falou para mim: é tempo de colheita sobre a tua vida. É tempo de colheita sobre a casa de vocês. E Deus falou para mim: diga para ele que em um tempo muito curto Deus vai te envolver na presença dele de uma forma. Porque Deus falou para mim assim: Kesley, fala dentro olhando do olho. Eu gosto de olhar dentro do olho. Fala para ele assim, dentro do olho dele. Diga para ele se preparar, porque ele se encontrará comigo. Eu vou me revelar. Não vai ser ninguém que vai falar. O Senhor falou: eu que vou me revelar, vou mostrar quem eu sou. Ele vai ter uma experiência comigo. E ele vai saber que em todo tempo, em todo momento, Deus falou para mim: eu já tenho mudado os pensamentos dele. Sem ele, tenho eu trabalhado no coração, porque ele tem um coração duro, ele é resistente. Não conheço. Mas o Senhor falou para mim assim: Kesley, mas não tem coração duro, permaneça duro. E Deus falou para mim assim: os teus dias estão contados, porque o Senhor te atrairá à presença dele de uma forma. E vou dizer, viu, minha filha, se prepare, porque quando esse homem começar a servir o Senhor, ele vai ser mais crente que tu, viu? Roda ele! Levanta a mão. Não vira vigília. Vamos para a vigília, vamos. Abra sua mão, encerra agora. Abra sua mão, minha filha. Toca no altar. Tu pediu para tocar no altar. Toca no altar, minha filha, porque Deus está te dando um livramento também. Tu vem ontem falar comigo, me deu um abraço. Aí Deus falou para mim assim: diga para ela que estou dando um livramento para a tua vida. Toca no altar.
Oh meu Deus, Deus falou para mim assim: Kesley, não vai haver velório na família Basílio. Deus está fechando a sepultura hoje. Deus falou para mim assim: estou te dando um grande livramento de um derrame. Eu via como se começasse uma tremedeira pelos teus braços. É como se tu sentisse algo estranho. Uma dor assim, uma dormência. Mas eu lhe trouxe aqui para te dar esse livramento. Eu estou cortando esse laço hoje, minha filha, na tua vida. Remando que lebara sebre minha fa. E eu vou dizer, Deus falou para mim: estou quebrando também uma maldição na vida de vocês duas. Eu quebro uma maldição hereditária. Maldição hereditária que passava de mãe para filha. Andi revácia. Eu quebro essa maldição hoje sobre a vida de vocês. Prepara para esse novo tempo, viu, minha filha? Engraçado que eu vejo tu entrando por uma porta. Eu vejo você fazendo uma prova. Engraçado que hoje, quando a gente estava vendo moça, eu passei em frente dessa porta e Deus me fez lembrar: prepara, porque tu vai passar por uma porta da OAB. Há uma carteirinha que vai chegar na tua elevância. Eu faço você ser aprovada. Vai ver o que eu vou fazer sobre a tua vida. Porque Deus falou para mim: chegou o tempo de você viver o que eu tenho preparado para você. Também via você toda de branco, com um jaleco. Anda revácia. E eu sei muito bem disso, porque eu também eu estudei muito sobre o corpo humano, sobre ossos. Mas Deus falou para mim: não te chamei só para ser uma fisioterapeuta, não. O que eu vou fazer sobre a tua vida é muito mais. Eu estou selando hoje algo nesse altar. Eu quebro essa maldição hoje sobre a tua vida. Quem disse que você não vai ser feliz do jeito que eu projetei? Quem disse que eu não vou mudar a tua vida e a tua história? Quem olha para você não sabe o trauma, a ferida. Quem olha para você não sabe o que você vivenciou. Tem gente que acha que foi fácil. Mas Deus falou para mim assim: das tuas dores, ande revácia, faço você contar o maior testemunho da tua vida. Deus falou para mim: é ano de eu te trazer estabilidade. É ano de conquista. Vai ver o que Deus vai fazer até o final do ano na tua vida. Tem gente que não vai acreditar. Eu vejo tu entrando dentro de uma sala. E Deus falou para mim assim: ela vai entrar dentro de uma sala. Eu vejo um notebook na tua frente. Eu vejo uma mesa. Tu até já falou como tu quer para Deus assim, ó. Tu contou detalhes para Deus. E Deus falou para mim: tu acha que eu não ouvi, mas eu sei. Alô, tudo certinho. Deus falou para mim assim: eu já sei porque tu falou. Já está tudo preparado, filha. Porque o tempo de cumprimento sobre a tua vida, sobre a tua história chegou. E hoje vocês saem daqui com a certeza e com a convicção de que Deus virou uma página.
Deremandorebaia sebre minha vá. Porque um novo tempo, uma nova história começa hoje sobre a casa de vocês. Aplauda Ele. Levanta a mão se não vira vigília. Levanta a mão. Tu és aquele que faz, Pai. Tu és aquele que opera. Tu és aquele que faz o que um homem pode fazer. Tu és aquele que quebra, Pai, o arco dos fortes neste lugar. Tem pessoas que adentraram aqui que o Senhor está liberando cura. Tem pessoas que adentraram neste lugar aqui que Deus está abrindo portas. Manderevácia. Tem pessoas que estão neste lugar aqui que Deus está movendo céus e terra. E o nome dele será glorificado. Eu estou vendo a palavra vendas em cima da tua cabeça. Sim. Deus falou para mim assim, quer para ele, que eu estou movimentando a tua vida profissional hoje. Que nem você vai entender. Deus falou para mim assim, é um tempo de honra dentro de uma porta que eu faço acontecer sobre a tua vida e sobre a tua história. É um tempo de eu fazer tudo novo sobre a tua vida. É um tempo de eu fazer nova todas as coisas sobre a tua história. Mas o Senhor falou para mim assim, Kesley, diga para ele que eu chamei ele por cabeça e não por cauda. Eu tenho algo específico para ti. Deus falou para mim assim, eu tenho algo específico contigo. Eu tenho muito mais do que tu trabalhar para alguém. Deus falou para mim assim, eu tenho algo para lhe entregar para você. Deus falou para mim, Kesley, fala uma palavra para ele que ele vai entender. Deus falou para mim assim, fios. Anda, revácia. Fala materiais, Kesley, que ele vai entender do que eu estou dizendo. Ande, revácia. Eu entro dentro de um lugar, porque Deus falou para mim assim, eu estou te preparando, porque eu tenho algo grande para fazer na tua vida profissional, homem. Ainda esse ano coloca uma chave nova nas tuas mãos. E eu sei o Deus que fala comigo, que vocês não vão entender o que Deus vai fazer. Mas Deus falou para mim assim, é um tempo de honra dentro daquele lugar. Porque quem olha para você, filho, Labara não sabe a labuta e a guerra que é. Mas o Senhor falou para mim assim, eu chamei ele, Kesley, por cabeça e não por cauda. O Senhor falou para mim assim, Kesley, diga para ele que eu sou Deus, que hoje começa uma nova história sobre a vida de vocês, viu? A casa de vocês viverá um milagre que nem vocês entenderão. Eu estou mudando as coisas de lugar. Eis que faço nova todas as coisas sobre a vida de vocês. Mas Deus falou para mim, é necessário eu fazer algo na tua vida profissional. Eu vou te dar uma direção nova. E tu entenderás do que eu falo contigo nessa noite. Deus falou para mim assim, Kesley, diga para ele, André Revas, que tem coisas que já estão atrasadas para ele. Porque o que eu tenho sobre a tua vida é grande. O que eu tenho sobre a tua história é sobrenatural. E vocês viverão um milagre que nem vocês entenderão. Prepara. Porque Deus falou para mim assim, vocês saberão de que nessa noite eu falei com vocês. Porque é um tempo em que será tudo novo. Estou tirando uma indecisão, viu, filho?
e eu resolvo uma pendência em uma situação, e Deus falou para mim assim: tu viverás tudo aquilo que eu tenho preparado para a tua vida, para a tua história. Mas Deus falou para mim: o tempo de honra dentro daquele lugar é chegado. É chegado. Eu vou mencionar o teu nome dentro de uma reunião. Falei contigo. Dentro de uma reunião. Eu via uma com 6 pessoas. E o teu nome sendo mencionado. Eu via 4 mulheres. E o Senhor falou para mim assim: Kesley, o tempo de reconhecimento e o tempo de honra sobre aquele lugar chegará. E Deus falou para mim assim: eu faço você subir de degrau, porque um tempo novo já chegou sobre a sua vida, assim diz o Senhor. Aplauda Ele. Levanta a mão. Levanta a mão. Próxima vez que eu vier aqui, falar para o pastor Murilo fazer uma vigília. Fazer uma vigília. Que aí não tem horário. Minha filha, você que está bem aqui olhando para mim, faz assim com a mão. Você mesmo. Isso. Para me encerrar, eu ia passar o microfone agora. Faz assim com a mão. Eu vejo Deus entrando dentro de um lugar. Eu vi como se fosse um estúdio. Eu via mulheres entrando de um jeito e saindo de outro. Oh meu Deus, deixa eu ver. Vem aqui, minha filha. Vem aqui você. Alguém fez, meu Deus, tinha uma criança, ela cantou. Olha para ela, você conhece ela? Não, né? Vira aí de costas, pode virar. O que você acha desse cabelo aqui? Aí alguém perguntou: poderia ter levado qualquer pessoa, mas Deus falou para mim: pegue um de cabelo cacheado. Por que eu falei? Porque Deus falou para mim assim: a especialidade. Os cursos que eu fiz tu fazer não foi à toa. Os diplomas que eu tenho te entregado não foi. Deus falou para mim assim: diga para ela que é muito mais um cabelo. É um propósito que eu condicionei, entreguei nas tuas mãos. O que eu vou fazer sobre a tua vida profissional é grande. Porque eu falava que vi um estúdio, porque Deus falou para mim: se prepara, porque eu vejo um estúdio do jeito que tu falaste com Deus. Para mulheres que têm cabelo cacheado, para mulheres que têm cabelo ondulado, você que tem cabelo ondulado, cacheado, crespo, já pode procurar ela, porque Deus falou para mim assim: eu vou soprar o teu nome, Revácia, dentro dessa cidade, e tu vais saber de que eu falei contigo. Assim manda o Senhor. Obrigado. Aplauda Jesus aí. Levanta a mão, agora eu encerro. É porque Jesus manda e eu tenho que ir, né? Levanta a mão. Deus, nós queremos te engrandecer, Pai, e entoar louvores a Ti por quem Tu és. Tu és poderoso, Tu és digno de toda adoração. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o leão da tribo de Judá. Deus, eu quero lhe pedir nessa hora que cada palavra, que cada profecia, que tudo que foi liberado neste lugar, Pai, que venha se cumprir, e que essa pessoa possa voltar para testemunhar. Pai, Tu és aquele também que não despeja ninguém de mão vazia dentro dessa casa. Deus, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus: faça nova todas as coisas, e que esse tempo, Pai, venha chegar sobre essa casa, e que os teus filhos possam viver essa nova estação. Quem acredite, concorda com essa oração, aplauda Jesus aí, amém? Deus abençoe.
sei nem como que a gente acaba, né, gente? Queridos, eu tenho duas coisas só para a gente finalizar. A primeira delas, Jesus está voltando. E você que está longe, e você que não conhece ou que não aceitou esse Jesus, não perca tempo não. Eu vou encerrar o culto porque amanhã é segunda-feira, verde na folhinha, graças a Deus. Mas nós temos uma equipe de pastores, de líderes. Você que quer entregar sua vida para Jesus, você que está longe e quer voltar para Jesus, você não veio aqui à toa essa noite. Não vá embora. Gaste mais 5 minutos. Vem aqui, ore. Entregue a sua vida, reconcilie e caminhe pertinho desse Jesus. Amém. Segunda coisa, nós temos uma programação intensa na semana e eu queria muito, de maneira muito rápida, te falar. Você que é homem, eu sei que nós já estamos estourados de homem, gente, mas graças a Deus, nunca pensei que eu fosse falar isso, porque reunião de mulher é cheia, mas de homem é a guerra. Mas você que é homem, amanhã nós temos o Caverna, é um encontro só de homens, ok? Se você quer participar, procure informações, porque preciso de fazer uma inscrição, é gratuito, mas eu preciso do seu nome para a gente ter quantas pessoas irão. Então você que é homem, você está convidado a participar, ok? Amanhã, 19 horas, não é na igreja, é numa chácara, mas você, homem, está convidado a participar. Apóstolo Mauri, que vai estar ministrando conosco, vai ser um tempo poderoso. Quinta-feira, você que é mulher, você está convocada. Ó, eu falei, você que é homem, um silêncio. Entendeu? Você que é homem, cuida do filho, da criança, pague um cabelo lá foi para Marlon, né? Entendeu? Dá um presentinho e libera a tua esposa para vir aqui, vai ser bênção. Culto das mulheres, quinta-feira, você está convidada. Traga uma visita, uma amiga, vai ser bênção em nome de Jesus, amém? E tem mais um monte de recado, mas a gente dá depois. Levanta sua mão bem alto, fala: Senhor Jesus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nesta noite, que eu receba, que eu guarde toda a palavra do Senhor no meu coração, e que eu possa viver com frutos dignos de arrependimento na tua presença, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, ótima semana. Vá em paz em nome de Jesus.